Meus caros, salve Maria. Hoje, nessa pílula, nós vamos complementar um pouquinho a pílula anterior, sobre a oração e o fato de que não devemos deixar a nossa oração, a nossa vida de oração de lado. E, bem, então, algumas outras causas que podem nos levar a parar de rezar. Uma delas pode ser o excesso de atividades. Padre, tenho muita coisa para fazer, muita atividade, tenho que fazer isso, cuidar dos filhos, tenho o meu trabalho, meu emprego, cuidar da casa, cuidar mesmo dos meus pais, tenho que ajudar, etc. Bem, claro, primeiro ver a necessidade dessas atividades, se correspondem efetivamente ao seu dever de Estado, se correspondem, muito bem, é preciso fazer o esforço para manter a vida de oração. Do contrário, se a gente não procura manter a nossa alma em Deus, elevada a Deus, todas essas atividades que a gente faz vão perdendo justamente o valor, e vão se desordenando. É pela oração que nos dá, então, a união com Deus, que nos alcança as graças, que nós poderíamos dar um sentido sobrenatural a todas as nossas atividades. Então, para dar um sentido sobrenatural às nossas atividades e poder fazer bem feitas as nossas atividades, devemos manter a nossa vida de oração, fazendo um esforço a mais. E no final vamos falar um pouquinho o que é o básico dessa vida de oração. Então, o excesso de atividades não deve nos levar a deixar o básico da nossa vida de oração. Temos que encontrar meios para fazer isso. E muitas vezes, padre, não tenho tempo, mas no fundo a gente passa tanto tempo em celular, internet, vendo notícia, conversando, tanto tempo que a gente poderia dedicar precisamente à oração, ou sacrificar um pouco do sono, sem que isso prejudique efetivamente os nossos deveres de Estado ao longo do dia. De nada valeria dormir nada e depois passar o dia inteiro sendo incapaz de fazer alguma coisa. Então, o excesso de atividades não pode ser um pretexto para que a gente deixe a nossa vida de oração, ao menos o básico. Outra causa bastante comum é o desânimo. Desanimei, tive um revés, uma provação, uma injustiça, uma calúnia, uma dificuldade, e desanimei, não consegui o emprego que eu queria, eu fui demitido, não consegui passar naquela prova que eu estudei bastante, desanimei e por isso deixei a vida de oração. Não, esse é entre aspas, um remédio ainda pior do que a doença. Então, diante do desânimo, o que pode nos animar? Se não Deus. O que pode nos animar profundamente, se não Deus, a união com Ele, e em grande parte que nos vem então pela vida de oração. Então, no desânimo, não desanimemos da oração. É por ela que nós podemos retomar o ânimo. Às vezes é o desânimo que vem da própria prática da virtude, que tem uma certa dificuldade, ainda mais, em virtude das feridas do pecado original, dos nossos pecados passados. Então, às vezes, na própria prática da virtude, e quando ainda estamos começando, sobretudo, a tentar praticar a virtude, pode vir esse desânimo. E aí temos que perseverar, precisamente. Não nos abatendo por essa dificuldade. A melhor maneira de lutar contra o desânimo é a vida de oração, nos entregando a Deus, confiando inteiramente a Deus, e assim recobraremos o ânimo para viver para Deus, para cumprir nossos deveres de Estado, retomar os estudos, retomar as nossas atividades e fazendo essas atividades por Deus. Bem, como eu falei, então, o básico da nossa vida de oração, oração da manhã, oração da noite. Na oração da manhã, oferecer o dia a Deus, rezar um credo, uma Ave Maria, um Pai Nosso, um oferecimento do dia, renovar brevemente a consagração a Nossa Senhora, por exemplo. Podemos fazer um ato de fé, de esperança e de caridade, que é muito útil, e eventualmente a devoção das 3 Ave Marias, em particular pedindo a
castidade. A oração da noite, com um brevíssimo exame de consciência das ações do dia, coisa muito simples, né? E, claro, com ato de contrição, podemos colocar o credo, Pai Nosso, Ave Maria, ato de fé, de esperança e de caridade, não é? E as 3 Ave Marias também podemos incluí-las aí. Então, é só um exemplo, né, de oração da manhã ou da noite. Existem inúmeros modelos nos livros de devoção, como, por exemplo, no que fazemos aqui no Instituto Bom Pastor, em Brasília. Então, a oração da manhã, da noite, o terço, né, evidentemente, que Nossa Senhora insiste tanto para que rezemos. Uma leitura espiritual, no tempo que nos for possível, 1 hora, meia hora, 15 minutos que seja, mas não deixemos de alimentar a nossa alma, né, com as verdades eternas, com os bons exemplos da vida dos santos, por exemplo, com a doutrina católica, né? Quando a gente fala leitura espiritual, não são só livros de espiritualidade, estritamente falando. Pode ser um bom catecismo, por exemplo, né? Uma boa vida de santo, evidentemente. Então, oração da manhã, da noite, terço, leitura espiritual e, finalmente, a meditação. A gente explica de modo um pouco mais detalhado também no catecismo. Tem uma parte que fala especificamente dentro da oração da meditação. E meditação que é considerar com a nossa inteligência uma verdade eterna, uma virtude, um exemplo de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, dos santos, ver a bondade disso, né? Considerar efetivamente a bondade disso, mover a minha vontade a praticar isso, a me conformar a essa verdade, a praticar essa virtude, a imitar o exemplo de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, dos santos, ver como está a minha vida com relação a isso, tomar uma resolução de melhorar, de corrigir coisas concretas, inclusive, e uma resolução bem concreta para o próprio dia. Esse é o esqueleto, então, da meditação. Então, esse é o básico, né? A meditação, digamos, o ideal, né? Meia hora, se não consegue meia hora, 25 minutos, 20, 15, 10 que seja, né? Para a gente poder começar, mas procuremos fazer. No começo vai ser difícil, pouco a pouco Deus vai ajudando, depois vem um pouco de aridez, a gente persevera, e assim, mantendo a nossa vida de oração, nós avançamos no caminho da salvação e podemos nos dirigir ao céu. Salve Maria, que Deus abençoe. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós.